Eu cheguei a ser gerente de empresa, eu cheguei a coordenar 60 homens numa fábrica de preservativos. Nossa. É doido. Fui a primeira mulher a trabalhar nessa sessão de... Imagina Eu os ia caras dizer- obedecendo É. 60 homens 60, cara. obedecendo uma mulher ali, as ordens de uma mulher. 60 homens que nunca tinha recebido a coordenação de uma mulher. Hum, E antes de eu ir para esse setor, vamos dizer assim, né, para essa área da empresa, eu era de uma outra área, que era De a uma área de fábrica de qualidade, preservativos ainda. numa fábrica de preservativos. E eu gosto de falar isso, porque, assim, viver, ser mulher, né? Eu acho que daí vocês vão começar a entender um pouquinho também toda a minha caminhada, né? Ser mulher dentro da indústria já é complexo, né? Ainda é hoje em dia. Ser mulher dentro de uma indústria onde a grande maioria são homens no comando, e quando você vai para um setor que nunca teve uma mulher, e essa mulher já vai como coordenadora de homens, com um produto que, vamos dizer assim, que tem toda uma erotização, tem toda uma questão. Produto sexual ali, né? E aí, né, tem todo um tabu também, né? Então, eu tenho que ser muito desconstruída para bater o peito e falar, não, bora lá, né? E eu sempre fui uma pessoa livre, assim, de falar, não, isso aí não tem nada a ver, e tem que fazer, vamos fazer, tem que... Então, só para vocês entenderem, eu fui faxineira, né, aos meus 20 anos, 21 anos, porque eu precisava criar os meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, engravidei na adolescência, então tem toda uma história por trás disso. E aí fui trabalhar, e aí daí vem toda a garra, né, do ter que fazer acontecer. E quando eu entrei nessa empresa e comecei a fazer todo esse trabalho, era muito gostoso. Eu gosto de processos. Eu sou apaixonada por processos produtivos. Eu acho que tudo se transforma. E ver a transformação dos processos é magnífico. Você vê a capacidade de transformação, assim, é incrível. Então, eu ter tido a oportunidade de trabalhar com qualidade como coordenadora, ficar 3 anos coordenando essa área com esses homens, ser muito respeitada. Não tive problema algum. Meu, virei camarada Imagina 60, cara, e nenhuma incomodação. Não. Bota, tá louco? Pelo contrário, foi a melhor fase da minha vida dentro de uma organização. Por quê? Porque, putz, como que eu posso dizer? Os meninos, a gente tinha uma troca muito legal. Eu montei uma equipe que trabalhavam 5 meninos junto comigo na coordenação. Direto, né? Que a gente ficava assim, na mesma sala juntos. Então, imagine eu nas TPM e os meninos tendo que me aguentar. Chegou uma hora que eles já entendiam. Ela tá de TPM, organiza, vamos organizar, vamos... E isso é muito legal, porque eles começaram a conviver com uma mulher e entender, gente, eu tô de TPM, funciona assim, e levar isso para a vida deles, porque eles também começaram a ter uma flexibilidade de entender. E o mais legal é que vinham perguntar coisas para mim, viu? Sobre meninas, enfim, a gente criou uma... Virou a conselheira Virei a amorosa, conselheira amorosa. do local de trabalho. E é muito legal, porque assim, eu comecei a virar turno, porque lá a área que eu trabalhava virava turno. O que é virar turno? Trabalhava 24 horas. Eita. 24 horas. Aí tinha os turnos, né? Os líderes que trocavam, os funcionários que trocavam. E eu, para conhecer todos, eu rodava turno também. Então, às vezes, eu estava Nossa. trabalhando de noite, de madrugada. E isso também fez com que os meninos, de uma certa forma, me admirassem, né? Tipo assim, ela não tá nem aí pra gente, ela tá vindo aqui ver como que funciona, conversar, tal. Então, assim, foi uma fase para mim, de uma construção como pessoa. E foi nessa fase que eu decidi que eu não queria mais trabalhar em indústria, mesmo gostando. Por quê? Porque eu entendi, existe uma rigidez dentro das organizações que não me permitia eu ser livre de criação mesmo, né? De expandir as ações e de trabalhar o ser humano, porque você, como gestor, você tem que tomar decisões que às vezes são meio cruéis. Sim. E a gente Muito teve um foda. problema muito complexo dentro de uma fábrica de preservativo, que é um recall de preservativo. Não sei se já ouviram falar de recall.
Recall, assim, quando Recall, sim, de mas carro, de por exemplo. preservativo, Pois, então. não. eu fiquei pensativo Sim. na hora. Recall eu já ouvi falar, mas de preservativo? Pois é, existe, gente. Existe recall de tudo, né? Sim. Mas normalmente a gente conhece o recall dos carros, né? E recall de preservativo, o que rolou? Rolou que alguns lotes saíram com quantidades fora, deu um problema e não foi pego dentro do processo e existia alguns produtos com furo. Então, era furo no preservativo. E aí... E aí, enfim, essa época eu ainda estava como coordenadora dessa área de fabricação. E foi um problema sério, porque a empresa que eu trabalhava tinha sido comprada e por uma empresa bem maior. E aí fizeram toda uma mudança que acabou dando esse problema na qualidade do produto. E aí foi quando eu fui chamada para assumir a gerência da qualidade de todo um processo de uma empresa que estava sofrendo recall de recolhimento de 5 lotes de preservativo. E aí eu já estava ali com o pé querendo sair, eu já estava fazendo uns cursos para trabalhar como autônoma, porque eu sou formada, antes de ser psicóloga, eu era formada em admissão, né? Formada em administração de recursos humanos. E sempre trabalhei com desenvolvimento de treinamentos também, conscientização, orientação profissional. Gosto muito disso. E aí era algo que eu ia fazer na vida, assim. Eu pensava que eu ia fazer na vida, ia sair da indústria e fazer isso. Só que daí veio esse desafio, me chamaram e eu, de novo, workaholic. Falei, não, aceito, né? Vou. E aí isso foi em 2012. Enfim. Recolhemos os problemas, resolvemos os problemas da empresa, conseguimos as novas certificações necessárias, né, que dentro de todo o contexto que deu. E nessas questões todas, eu entendi que realmente aquilo não era para minha vida, porque dentro do processo do recall, eu vi muitas coisas que eu não concordava, como estando dentro da empresa, né? E ali eu pensei assim, não quero viver isso, não quero participar disso. E foi o processo que eu consegui, depois de um tempo, sair, né? Fui para uma outra área, fui para uma outra empresa, trabalhei com cosméticos. Na mesma empresa, ela tinha vários produtos, tá? Então, eu saí da linha de preservativos, fui para trabalhar com cosméticos. E resolvi... assim, vou mudar de vida, fui fazer uma nova faculdade. Para o pessoal que não sabe, poderia nos explicar o que é um recall? Tá, o recall é um recolhimento que você faz, assim, você tem que fazer anunciar, né, e fazer um recolhimento de determinados lotes, ou lotes específicos. Então, por exemplo, normalmente em carro, o carro da marca tal, produzido na tal, venham para a concessionária, ou para a Fiat, ou para a Ford, para fazer revisão, lá. No preservativo, a gente fez a mesma coisa. A gente faz o chamamento recall, que a gente chama. Então, a gente tem que colocar isso num diário oficial, tem que divulgar na mídia. Então, foi um caos, gente, porque... Eu vou falar das marcas de preservativos, porque eram marcas muito conhecidas, né? Então, eu trabalhava com as principais marcas do Brasil. Isso era na fábrica que eu trabalhava, né? Que era a Ola, né? Para quem conhece, né? Então, a gente teve o recall do Ola. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar o recall do Ola. Não tem como, tá? E aí, foram 5 lotes que tiveram esse chamamento de recall. Então, você chama e fala assim, pessoas, vocês que têm os preservativos do lote XXX, devolva-nos, né? Vai num lugar, faz não sei o quê. Não usem, devolva-nos, né? Enfim. E a gente teve que recolher aquilo que já tinha sido distribuído também nas gôndolas dos mercados. Foi um trampo, gente. Foi um trampo. Imagine, um lote deve ter milhares 150 mil cada Brasil lote, inteiro. mais ou menos, tá? Nossa, Porra. 150 País pequenininho. mil, cara. Cada Que lote. loucura. E era assim, por isso que eu falo, foi uma loucura e foi o que eu entendi que, nossa, é uma loucura, a gente tem muita responsabilidade. Eu já pensava assim, como trabalhar, né, dentro de uma empresa que a gente chama de correlatos, né? Você está trabalhando com vidas, você está trabalhando com saúde, né? E como eu trabalhei na área da qualidade, você
ter que garantir a qualidade do produto. E aí, falando mesmo de preservativo, né? Como que você garante a qualidade do preservativo, né? Como que você pensa no produto, no desenvolvimento do produto, e eu também trabalhei com reclamação de cliente, então eu recebia essa reclamação. Eu gosto de contar essas coisas porque é legal, é cômico, Sim. tá? Não, e o preservativo é de uma responsabilidade imensa, né? Sim, e é interessantíssimo porque, assim, poucas pessoas entendem ou sabiam. Hoje em dia as coisas estão mais divulgadas, né? Mas que o preservativo tem bula, né? Sim, e eu aposto que ninguém nunca leu a bula. Pois que, é. Que é aquele coisinho que fica atrás, tem atrás dela, ou dentro Dentro do da pacote, embalagem, não é? isso, Dentro exatamente. do pacote por dentro. Exatamente. E essa bula, ela é importantíssima. Por quê? Porque os problemas maiores que dão no uso do preservativo é de mau uso. Caralho. E aí, se a pessoa usa de forma incorreta, que na bula explica como usar, modo de usar, isso pode dar um rompimento no preservativo mesmo, ele estando com uma boa Pois qualidade. então, eu tinha uma curiosidade que eu queria saber qual que seriam as consequências negativas de usar um produto vencido, né? Nesse caso de preservativos, né? Ah, vamos lá, é bem, bem interessante, assim. Porque, assim, o preservativo como medicação ou como qualquer tipo de outros produtos, né? Quando você coloca uma validade, você não coloca uma validade do nada da sua cabeça. Então, tem todo um Sim. processo que a gente chama de desenvolvimento do produto para chegar aqui quanto ele aguentaria. Tá? No Brasil, hoje, eu estou meio fora da área de preservativos, né? Não sei direito, mas eu acho que ainda continua. Então, no Brasil, a validade normal dos preservativos eram 3 anos. Por quê? Porque aqui o Brasil, ele tem... Aqui no sul é frio, porém o Nordeste é muito quente. Nós estamos falando de borracha, nós estamos falando de látex, é um produto natural. Então, dependendo do armazenamento e dependendo do local, ele pode ter um tempo de degradação maior. Mas a validade dele eu garanto para você que vai até mais uns 5 anos, né? Então, aí você fala assim, mas eu vou usar o preservativo vencido. Na hora que você for usar o preservativo, não vou mostrar aqui, mas... na hora que você for usar o preservativo, na hora que você abrir a embalagem, você vai ver que ele está com problema. Porque ele vai estar com uma coloração estranha, na hora que você for desenrolar, ele vai estar grudando, porque a borracha ela começa a ficar meio mole, que nem elástico, sabe? O elástico Sim. é látex. Igual Não, a aí... borrachinha aquela de dinheiro. Isso, igual essa. Aí ele começa a romper, ele gruda, ele fica com um cheiro estranho, né? Então é perceptível que ele tá com, né? Que ele tá vencido, vamos dizer assim, né? Mas o ideal é prestar bastante atenção, né? E eu falo isso porque, gente, eu fiz vários testes mesmo, assim. E eu fiz um estudo de 2 anos de defeitos visuais, que a gente chama, que dentro da legislação ainda não tinha, né? Na legislação de preservativos aqui do Brasil ainda não tinha esse estudo de defeitos visuais. A gente tinha capacidade volumétrica e pressão de estouro. E furo. E outras coisinhas, né? Espessura, largura e tal. Agora, no caso de estouro, não. No caso de defeitos visuais, não. E que são defeitos visuais? Então, às vezes, pode vir com uma borracha grudada a mais, uma bainha torta. E isso pode causar algumas coisinhas na hora do uso, né? E aí, eu fiz todo um estudo desses defeitos. Cataloguei, fiz teste por 2 anos para ver como que ele se comportaria durante o uso, né? Então, trabalhar com preservativo é muito da hora. Porque... É muito trabalhoso. Não, trabalhoso não dá. sim. Imagine você fabricar um preservativo para a pessoa ter o prazer de 30 minutos. A gente, um trampo, meu. Um trampo. Não tem como. Valorizem não e use preservativos. Valorizem e use preservativo. Tira o 0 de trás. 3 minutos. 3. Mas tudo bem. Enfim, o preservativo, ou a empresa, ou o trauma do recall. Eu fiquei indignado quando ela disse assim: não, teve um recall lá de camisinha de... Gente, um recall de preservativo, gente. Como assim? Não entra na minha cabeça. Digo, mas isso foi um erro. Foi um erro durante a fabricação. Tu disse ele que foi durante o processo, né? Uhum. Um processo de mudança da empresa. Mais ou menos isso, assim. Porque, assim, a empresa, ela foi comprada, né? A Inal, que era a empresa que eu trabalhava, ela foi comprada por uma empresa de grande porte
que comprava várias pequenas empresas. Então, ela já tinha comprado uma grande marca, que era a Jontex, né? E ela veio incorporar a Jontex comprando a Ola e a fábrica da Ola, porque a fábrica que eu trabalhava era a maior fábrica da América Latina de preservativos. Caraca. E aí, de maquinário, os nossos maquinários eram alta tecnologia, maior do Brasil. E aí, eles compraram a fábrica, né? E a marca, né? Há duas Sim. marcas que a gente trabalhava. E, inclusive, a Ola, que era a nossa premium, vamos dizer assim, que era a concorrente da Jontex. Então, nessa época, as duas marcas eram fabricadas na mesma fábrica. Pra né? te ver que loucura, né? É que nem refrigerante. O cara acha, eu vou comprar dessa marca aqui porque é melhor e não tem a ver com a outra marca. Não, ela é dona de tudo. Aham. Ela Cerveja. compete com ela mesma. Tem umas 10 marcas. É, tá ligado? Sim, porque Mas, eles ô, produzem marcas para todas as linhas. Assim, ó. Por É. exemplo, a gente tinha a Ola, aí veio a Jontex, aí tinha a Lovetex, que é já uma segunda linha, vamos dizer assim, né? E aí tinha a Microtech, que era para concorrência pública. Então, a gente tinha várias linhas de várias marcas para poder pegar vários públicos, né? Caraca, velho, que loucura. E Deixa eu fazer isso uma é... pergunta aí pra Joelma. Ah, Quantas crianças nasceram depois desse recall aí? pois então. Olha, eu nem esperei para ver, tá? Mas assim, eu posso garantir, e eu falo que eu posso garantir porque daí eu assumi a merda toda. Meu Deus. Então eu assumi a responsabilidade, né? E aí a gente ficou um ano realmente buscando resgatar esses preservativos. Nossa, durou quase um ano. Um ano de resgate e guardando, esperando alcançar tudo e depois fazer todo um processo de destruição. É uma demanda assim imensa, né? Sim, nossa. E eu não posso te dizer quantas crianças nasceram, quantas pessoas pegaram doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que lembrar disso, né? Exato. Mas a gente teve, assim, muita gente envolvida no sentido de dar todo o apoio, né? E a gente teve que montar uma equipe paralela de saque para receber as reclamações, acolher de uma forma diferenciada, avaliar os produtos de forma diferenciada. E aí, respondendo a tua pergunta, o que problema que deu, né? Então, para as pessoas não assustarem, tá? O processo de preservativo é muito seguro. De produção de preservativo e de qualidade de preservativo é muito seguro. Eu sou meio curioso sobre como são fabricadas coisas na indústria. E às vezes eu assisto horas de vídeo para saber como é que as coisas são feitas. E daí eu já vi do preservativo. Sim, é muito seguro. E o que aconteceu na época, tá? Na época, como esse pessoal, né? Eles estavam ainda assumindo, né? Todo um processo ali. E foram fazendo um desmonte de pessoas que tinham conhecimento, né? E isso que eu falo, que aqui, ver isso acontecer era um absurdo para mim, né? Ali eu fui vendo que nós só somos um número, né? E por mais que você trabalhe, e tem muitas questões por trás, né? Dos egos e tudo aquilo. E aí teve um problema em uma máquina específica de embalagem, que a gente fala que deu um problema intermitente. Então, assim, não era em todos os preservativos que passava que um negocinho pegava. Era, tipo, passava 4 passadas na embalagem e aí ele pegava uma tira. Então, então, não era 150 mil unidades furadas, e sim era intermitente, né? Foi um problema intermitente. E foi em uma máquina de embalagem. Então, ele já tinha passado pelo processo de teste elétrico, que é testado um a um para ver se tem furo ou não. Então, o que acontecia na época? Não existia um teste, porque isso não era obrigatório pelo Inmetro e pela Anvisa, fazer o teste na pós-embalagem, lá na embalagem final. E aí, como deu nesse processo, e já tinha sido feito, então passou, né? E a gente não pegou essa intermitência, porque todo teste, gente, todo produto é feito por amostragem. Então, você não vai, senão você destrói tudo que você fabrica, né? Sim. Então, você amostra e faz com base nas normas desses determinados produtos. E preservativos tem uma norma bem rigorosa, né? E mesmo assim, aconteceu essa fatalidade, né? E foi um problema que não foi detectado muito rápido dentro da fábrica, porque
as pessoas que estavam fazendo a gestão, por isso que foi trocado daí, né? Por isso que daí eu assumi a gestão da garantia da qualidade, que é onde faz as reclamações, avalia reclamações, não estavam avaliando as reclamações como lote específico. Então, avaliava só a reclamação e não procede. E assim, lá, assim, pra gente é muito incrível, porque de 150 mil unidades de preservativos, se a gente tivesse 2, 3 reclamações pelo mesmo problema de preservativo, já era um estado de alerta. Então, a gente está falando de 0,00% de problema, né? E a gente já ficava no estado de alerta, né? Só que daí eles não estavam fazendo desse jeito e teve esse problema, enfim. Aí saiu uma turma, limparam com essa turma que fizeram isso e aí a gente assumiu o processo do recall. Que foi quando eu entendi que, não. Fiquei, entreguei todo o trabalho que tinha que entregar. A gente fez a reimplantação de uma norma que a gente acabou perdendo por causa desse processo de recall. E que é as boas práticas de fabricação. Então, conseguimos fazer a gente ficou com muito estoque parado, a marca foi prejudicada, teve várias questões. Retomamos, né? Eu fiquei traumatizada. Nossa, imagina. Não, traumatizada eu brinco, assim, mas eu olhei e falei, gente, não quero compactuar com Não, isso. imagina o estresse que deve ser tu todo dia pensando em casa que pode acontecer alguma merda Sim. Uhum. e tu tá envolvido diretamente nisso. E eu acho que não era o problema, assim, eu nunca fui uma pessoa de ter medo do que poderia acontecer, mas o nível de responsabilidade que a gente tem perante aquilo que a gente faz.